mesa que é dedicada a Totem e Tabu 100 anos depois. Então, esse ano, 2013, né, faz exatamente 100 anos que o Freud escreveu e publicou esse livro Totem e Tabu, que é um dos principais livros da sua obra, né, das obras completas do Freud, e que ele mesmo considerava como uma das suas principais colaborações. E é interessante, no contexto específico aqui do nosso programa de pós-graduação, por ser um livro eminentemente interdisciplinar, né? Então, que já dá diretamente, né, como tantas outras contribuições do Freud, mas esse tem um peso muito peculiar, me parece, nessa ousadia, né, que o fundador da psicanálise fez de se colocar em diálogo direto com toda uma, estudiosos da ainda nem bem criada antropologia. Temos aqui na mesa, como já mencionei, Beth Fuchs, Ana Maria Rude e Isabel Fortes, 3 professoras do mestrado e doutorado em Psicanálise, Saúde e Sociedade, né, e professoras aqui da Faculdade de Psicologia da Universidade Veiga de Almeida. Então, não vou me alongar mais, vou passar imediatamente a palavra para a Beth. Sou todo em Totem e Tabu. Com essas palavras, o Freud declarou a Ferenczi o quanto se sentia absorvido pela escrita de um texto que o levaria a comprometer-se com uma nova e estranha relação consigo mesmo. De modo geral, Freud rompeu com a valorização negativa dada pela razão ao mito, ao considerá-lo uma narrativa de alto valor social e individual, cuja função consistiria em expressar uma verdade sobre as origens e arquitetura do espírito humano. Nesse sentido, a entrada dos mitos ou das construções míticas no campo psicanalítico, ela é mais, digamos assim, do que um exemplo, uma simples montagem de um exemplo conclusível, de uma ilustração de uma teoria, tá? Ela é, simultaneamente, um modelo inabitual de expressão do pensamento científico. Totem e Tabu, um mito científico, é assim que o Freud o chama em Psicologia das Massas. Foi o escândalo introduzido pela psicanálise no âmago do saber moderno como efeito da grande importância que Freud atribuiu à confluência entre mito e logos. E a despeito de todas as críticas que ele recebeu, Freud jamais renunciou a valer-se do mito, cujo relato adquire um tom, uma narrativa de uma grande lenda. Eu vou pedir licença pelo lugar comum, mas eu vou resumir o mito, até porque assim facilita também o trabalho das minhas colegas. Um dia, os filhos expulsos da ordem pelo pai, o pai aí, entre aspas, que gozava de todas as mulheres, regressaram, mataram-no e devoraram seu cadáver numa tentativa de incorporação da potência do objeto assassinado. Assim, os homens colocaram um fim no poder, na figura do poder arbitrário. Só que ao lado de tão intenso amor, evidentemente, nasceu o ódio por aquele que certamente, em se transformando o mais forte do bando, poderia proteger a todos. Essa ambivalência diante desse sentimento gerou um sentimento de culpa avassalador nos filhos, que, negando o parricídio, dão partida a uma nova ordem social. Desse momento diante, ficou proibido a qualquer um ocupar esse lugar da pré-história. Aqueles que ocupam acabam mortos. Está aí a história para nos demonstrar, de Hitler, Mussolini, até pouco tempo, Saddam Hussein. O que mais surpreende na narrativa freudiana
é o destino que esse ato de violência vai ter na economia psíquica dos filhos. Depois da proibição, se puder encarnar o poder arbitrário, ganhar a liberdade sem limite e o gozo ilimitado das mulheres. Eles instauraram o totem, primeiro representante simbólico do pai morto. No plano mítico, para aliviar o peso da consciência e da responsabilidade, a dor e o remorso, o que eles fazem? Eles se obrigam a se solidificar a fratria, manter o lugar vacante do pai e adorá-lo. O primeiro movimento religioso nasce exatamente aí com o totemismo. O totem é o substituto desse pai que foi morto, início da civilização, da moral e da religião. Moral da história: o assassinato é o ato que instaura a cultura. Essa equação nós também vamos poder traduzi-la em termos metapsicológicos. O assassinato representa o momento mítico da instalação do recalque primário, mecanismo que organiza as representações no interior do aparelho psíquico. Em outros termos, o mito relata a aquisição da linguagem como alavanca primordial à formação dos laços sociais. Resumindo, Totem Tabu mapeia com bastante nitidez os pressupostos psicanalíticos sobre a base e as condições da cultura e civilização no passado, no presente e no futuro. Quais sejam: supressão de qualquer figura de poder excessivo e onipotente. 2. Obediência às leis que asseguram a linguagem e o laço social, estabelecido exatamente em torno desse vazio. Direito e lei, em psicanálise, são entendidos como transformação da violência num duplo sentido. Designa a força que sustenta os processos simbólicos e a relação entre homens e indica também a presença bruta do elemento mais arcaico dessa força, nas operações destrutivas e outras assemelhadas que sistematicamente inundam nossa civilização de sangue e dor. Bem, quando Freud percebia o mundo condenado à opressão e aos impasses da desorganização social, ele regressava ao mito de Totem Tabu. Esse retorno não poderia deixar de implicar a tentativa dele de descrever o real como o resto da operação simbólica que funda o sujeito no plano coletivo e individual. Vejamos então rapidamente. Na década de 1920, quando Viena estava sendo tomado pelo nazifascismo, Freud vai sistematizar a incursão dele no plano da política, bem no campo da política. Ele começa a fazer uma análise da política do seu tempo. E como, nesse momento, o mundo estava sendo... as organizações, os laços sociais estavam sendo dissolvidos pelo retorno do cadáver insepulto do pai da ordem, ele escreve um texto que nós conhecemos sob o nome de Psicologia das Massas, Análise do Eu. Freud circunscreve aí a constituição do outro, da massa, a partir da presença de uma identificação imaginária que unifica a coletividade às custas da violência contra o outro. Eu acho que aqui, inclusive, a gente pode fazer uma ponte com o que Né estava falando sobre a questão da exclusão do racismo, do homossexualismo, da homofobia e por aí vai. Bem, com a ascensão da ideologia nazista, na década de 1930, Freud retornará pela última vez ao mito num texto que nós conhecemos sob o nome de O Homem, Moisés e a Religião Monoteísta. Bom, nesse texto ele vai mergulhar, é uma operação textual que ele vai fazer sobre
material da história, sobre documentos históricos e na Bíblia. O Lacan vai falar sobre a importância desse texto exatamente, né, porque Moisés, vamos dizer assim, é a chave para a compreensão do Estatuto do Pai em Psicanálise, que vai ser o tema que a nossa colega Isabel vai retomar. O Lacan, relendo o complexo de Édipo em Totem e Tabu, desde o Homem Moisés, extraiu fundamentos à noção do nome do Pai, especificado como metáfora paterna. Bom, mas vamos voltar aqui ao Totem e Tabu. Pouco depois da morte de Freud, a civilização sofreu os inimagináveis horrores da Segunda Guerra Mundial, que submeteram a cultura moderna ao estado de barbárie não vivenciado em tempo algum por nenhuma tribo selvagem, sequer em seus albores supostamente primitivos e brutais. O mito ilustra em parte esse retrocesso inefável e inescrutável, por efeito das estratégias mortíferas da recuperação do essencialmente perdido quando do assassinato do pai. Após Auschwitz, impôs-se a urgência de pensar o mal à luz da pulsão de crueldade, uma vez que esses fatos ou acontecimentos revelaram a potencialidade de um gozo autodestruidor da humanidade, o de matar cientificamente, matar o outro sem ódio. Considerando que até o advento da modernidade, diferentemente das carniças dos animais, os mortos ocupavam um certo lugar de sagrado, eixo da transmissão da herança arcaica, segundo o mito de Totem e Tabu, pode-se dizer que os campos de extermínio, afora a cruzão da morte, foi uma tentativa de destruí-la como estrutura simbólica, responsável pela transmissão geracional. É esse o lugar do pai morto no mito do Totem e Tabu. Nós vivemos o futuro da obra de Freud. Transcorreram-se 100 anos de quando o mítico passado totêmico que ele desvendou se estendia clinicamente sobre os efeitos neuróticos e nos psicóticos, tal como continua a estender-se nos nossos dias. A estrutura mantém seu arcabouço, razão pela qual o texto de Totem e Tabu mantém sua vigência. No inconsciente, o passado não passa, é intemporal, impensável aos fluxos dos fatos sociais, à transitoriedade dos fenômenos culturais e políticos que transformam a face da Terra, mas não as posições subjetivas de seus habitantes. Transcorreram-se 100 anos e a atualidade do texto permanece impávida, mas ainda confirmou-se com as mais abjetas, mas também com as mais sublimações, com as mais sublimes ações. Nossa humanidade se manifestou tanto nas guerras genocidas quanto nos avanços da medicina, no rosto desencarnado dos mercados, mas também nas produções da arte, na devastação e no assassinato da alma dos filhos pelos pais de Schreber, e também no começo do fim do colonialismo e do regime patriarcal, seja na destruição ecológica e na abolição do tempo e do espaço, seja no monopólio nos veículos de comunicações. Totem e Tabu é um texto memorável que exibe os vestígios do passado no presente e, por isso, é uma obra profética. O passado continuará modelando o futuro e as imprevisíveis transformações acarretadas pelo desenvolvimento da ciência exacerbarão a luta que forja a história entre as forças titânicas
de Eros e Thanatos. 100 anos é uma marca temporal arbitrária que permite estabelecer uma visão retroativa e, portanto, é também uma maneira de espreitar o futuro. Qual é a ameaça do futuro? Vamos convocar aqui, como sempre fazia Freud e Lacan, a literatura. Pensando em Totem e Tabu, a psicanalista Nathalie Salzman nos diz que poderíamos pensar que a obra de Golden foi diretamente inspirada em Totem e Tabu. Ainda que o seja, o que o autor descreve é, de certo, o movimento contrário, a regressão do indivíduo numa massa unida apenas pelo desejo de matar. Em O Senhor da Mosca, não se trata de contar a pré-história de um grupo social constituído, e sim chamar a atenção para o que acontece quando desaparece a ambivalente presente no mito freudiano. No Senhor das Moscas, o ódio sem ambivalência emerge apenas uma divindade maléfica e sem filiação. A horda que se forma na ilha inglesa não é freudiana. Essa horda sem pai é, de certo, um clã totêmico, mas na medida em que o grupo se organiza em torno da cabeça do primeiro animal morto por eles. Mas o clã que se organiza em torno dela é sem tabu. Esses novos selvagens deixam de lado a delicadeza que Freud nos dizia que os selvagens tinham, que nós, civilizados, havíamos perdido. Assim, o Senhor da Mosca chama nossa atenção para uma regressão que não dá emergência de uma pré-história, como era de se esperar, e sim de uma pós-história, a de uma civilização em estado de decomposição, prestes a instalar uma nova organização social, a da horda sem pai, a do clã totêmico sem tabu e a do ódio sem ambivalência. Estaria a humanidade caminhando nessa direção? Toda vez que o reino humano parece condenado à decomposição, é hora de fazer, de retornar, como Freud fez, a Totem e Tabu. Que nos seja permitido fazer essa volta a partir da Conferência 31, na qual Freud enuncia uma das mais claras e talvez a última e única formulação relativa à psicanálise. Onde isso estava, devo advir. Nessa ocasião, consciente do limite da psicanálise, Freud admite que os propósitos terapêuticos de sua disciplina se assemelham a uma obra da cultura, não diferente da drenagem de um rio caudaloso. O inconsciente freudiano é também o lugar onde uma verdade traumática fala abertamente e da qual devemos ousar nos aproximar. Maneira de fazer com que o traumático passe a palavra e diga não ao excesso insuportável. O Freud escreve o seguinte em Considerações sobre a Guerra. Nós descendemos de uma linha infinitamente grande de assassinos que tinham no sangue o gozo do assassinato, como talvez ainda tenhamos em nós mesmos. O traumático encontra nessas palavras de Freud sua vocação imemorial e histórica. Seria o caso de dizer, em base ao adágio freudiano, que há uma coisa que desde a sua fundação só a psicanálise, com seus meios específicos, pode fazer pela cultura: enviar o sujeito ao eco de sua própria voz para fazer emergir, como diziam os gregos, a vida que caberia estar no mundo, ou seja, a vida qualificada pela linguagem. E nunca é demais repetir que Freud jamais deixou de insistir que a linguagem nasceu em decorrência do parricídio e da moralidade estruturante que se seguiu a esse ato. Caberá, então, a nós, herdeiros de Freud, renovar a escrita de Totem e Tabu a cada geração,
para que o mito não seja transformado ao pé da letra em totem. Penso eu, né? Também sem tabu, o que ameaça dissolver, faz como nós vimos lá no início com as palavras de Thomas Mann, essa capacidade da psicanálise de refletir sobre a alma, o universal sopro que só nos mantém humanos. Obrigada. Eu resolvi pegar Totem Tabu por um viés especial, que é a relação de Freud com Lévi-Strauss. Aí depois eu vi que no livro que a Beth está lançando, né, que ela contribuiu aí na organização, tem um artigo que se chama assim, Uma nova versão do mito da horda parricida, as estruturas elementares do parentesco de Claude Lévi-Strauss. Foi a ideia exatamente que eu tive, quer dizer, valorizar o Totem Tabu como tendo contribuído muitíssimo para a antropologia. O Freud, ele construiu o Totem Tabu a partir da clínica dele. A Beth disse que ele é um texto metapsicológico, não um texto antropológico, mas ele diz isso mesmo. Ele disse quando em Moisés, em 36, quando ele escreve Moisés, ele diz assim, muita gente me criticou porque os antropólogos nos quais eu me apoiei, ele se apoiou em alguns, né? Estão errados, hoje em dia ninguém mais liga para eles, não sei o quê. Mas eu não ligo nada para isso, porque eu não sou antropóloga, eu sou psicanalista, ele fala isso com a maior disfarçatez. Mas, ao mesmo tempo, esse texto de Freud teve uma extrema importância, né, na antropologia. E eu acho que isso fica claro que somente Lévi-Strauss, que foi um antropólogo que defendeu a universalidade do tabu do incesto. Tal como Freud faz, porque Freud vai dizer que o tabu do incesto seria uma primeira norma que se estabelece depois que mata o pai e que o bando de macacos vira uma cultura, né? Vira uma cultura humana. Quer dizer, como se fosse um mito que apresenta o surgimento da cultura, da religião e da moralidade, né? O pai morto vai se tornar-se um prenúncio do totem depois de Deus, né? Então, o que acontece, então, é que depois do assassinato do pai, poderia-se fundar uma luta de todos contra todos para tomar o lugar do pai, né? E poder comer todas as mulheres do mundo, mas aí os filhos percebem que isso não ia dar certo. E então instauram a renúncia a casar ou fornicar com os irmãos totêmicos, né? E Freud diz que o remorso é que vai dar origem à moralidade e à religiosidade. E há uma culpa indistinguível que resulta no monoteísmo e na reverência ao pai que amaria todos com o mesmo amor, né? Bom, Freud era marcado na filosofia política por Hobbes, né? Que era aquele filósofo político que achava que realmente a função do Estado era regular as relações entre os homens, porque senão ela seria todo o tempo de destruição, de competição, de briga, né? De violência. E mesmo ainda não tendo tido a experiência da guerra que se aproximava e tudo, já em Totem Tabu, Freud deixa isso bastante claro, né? Que os valores morais são necessários para conter os instintos agressivos e individualistas. O recalque dos impulsos incestuosos marcaria todos os humanos dentro da sua própria forma de se organizar no complexo de Édipo. Bom, é óbvio que Freud, além desses trabalhos antropológicos que ele usa, ele valoriza a interdição do incesto a partir da generalidade que ele concedia ao complexo de Édipo, né? Ele estava... O complexo de Édipo seria a relação erótica da criança com a mãe e os impulsos competitivos e agressivos em relação ao pai. E aí a ideia de centrar minha fala no tabu do incesto surgiu também a partir de uma questão que um colega ali me colocou na aula de psicanálise e linguagem, quer dizer assim, visto que a organização da família tem se modificado muito, né? O enfraquecimento do pai, morte de Deus, coisa e tal, todo mundo se pergunta assim, será que a psicanálise ainda conserva a sua validade, né?
Deleuze e Guattari tinham defendido que o complexo de Édipo se sustentaria numa visão conservadora e burguesa da organização familiar, que hoje em dia está em... E eu acho que essa questão remete ao caráter de universalidade que o Freud concede no Totem e Tabu ao tabu do incesto. É o primeiro capítulo do texto do Totem e Tabu, assim como é o primeiro capítulo do Estruturas Elementares do Parentesco, de todos eles dois. Né? Por isso a minha ideia de voltar a esse antropólogo que, influenciado pela linguística saussuriana, ele foi um líder assim, importantíssimo no movimento estruturalista da França dos anos 50, que inclusive carreou Lacan também, né? E ele foi muito importante, ele convivia com Lacan, foi muito importante na releitura lacaniana da obra do Freud, que toma como modelo a linguística, né? E a antropologia estrutural. Então, a organização familiar muda, mas o tabu do incesto, para ele, é universal e atemporal. E as premissas, então, da psicanálise não perderiam seu valor com as mudanças históricas na organização familiar. A obra de Lévi-Strauss se estende por mais de 40 anos, né? E tem esse livro de Estruturas Elementares do Parentesco, que foi a tese de doutorado dele, baseado, inclusive, em trabalho dele, enfim, anteriormente aqui na USP, né? Ele veio para cá, passou um tempo aqui. Em 49 ele lançou esse livro, né? E ele afirma que a raiz da proibição do incesto está na natureza. Entretanto, é apenas enquanto regra social que a gente pode apreender o tabu do incesto. Colocando a proibição do incesto como universal, ele coloca como se fosse uma dobradiça entre natureza e cultura. Porque diz que tudo que é universal é da natureza. Que o que é cultural é norma. E essas normas são variáveis de um lugar para outro, né? Então, ele diz que é como se o tabu do incesto fosse uma dobradiça entre a natureza e a cultura. Porque a sexualidade tem, assim, uma vocação para ser balançadora das normas, né? Tem esse pé na natureza que é, enfim, o desejo está sempre fazendo confusão, né? E a proibição do incesto explica também a passagem do fato natural da consanguinidade ao fato cultural da aliança. É um sistema que assegura o domínio do social sobre o biológico e do cultural sobre o natural. Os interlocutores aos quais Lévi-Strauss estava se dirigindo eram os antropólogos, assim, meio biologistas, né, influenciados pelo evolucionismo biológico. Especialmente o chamava Westermarck, que invocava uma lei natural de ordem biológica para explicar o tabu. Ele considerava, primeiro, que as pessoas têm uma aversão inata, natural, a ter relações sexuais com pessoas com quem tivessem convivido muito na infância, né? Achava que havia uma aversão natural a isso e que até se encontraria em animais também. E segundo, achava que essa aversão natural é uma adaptação evolutiva, que a seleção natural teria desfavorecido as fornicações incestuosas, porque elas gerariam problemas na prole, né? Prole defeituosa por causa da combinação de genes recessivos e coisa e tal. Lévi-Strauss vai discordar disso inteiramente. Ele diz que se nunca tivesse havido o tabu do incesto, que pelo contrário, a evolução teria acabado com todas as formas mal adaptadas, né? E a terceira ideia é que a aversão natural ao sexo com parentes próximos é que levariam à formulação da lei. Notem que é o oposto exato do que o Freud sugere, né? O Freud diz que se o incesto é proibido, isso é porque é desejado, né? Não haveria, ninguém vai proibir ninguém de botar a mão no fogo e se queimar. Não há necessidade, ninguém põe, né? E Lévi-Strauss, seguindo a esteira do Freud, diz que não existe nenhuma razão para proibir aquilo que, sem a proibição, não correria o risco de ser executado. Então, essa ideia é fundamental à sua teoria, né? Visto que a cultura vai ocupar o espaço vazio deixado pela natureza. Lévi-Strauss vai enfatizar que a exogamia tem um valor que não é tanto negativo. O tabu tem valor que não é tão negativo, mas é positivo, porque ele proíbe o casamento endogâmico para prescrever o casamento com uma pessoa de outra família. Não por um perigo biológico, mas porque isso traz um benefício social, que é uma aliança entre dois grupos. Essa questão da aliança que ele acha que é visada pelo tabu do incesto.
As mulheres, então, são tomadas com valores de troca, ou seja, ao proibir o casamento com os homens da própria família, o tabu obriga a oferecê-las a outros grupos, a outras famílias, e a reciprocidade também, né, entre as famílias. Tem umas tribos de índios lá que o Lévi-Strauss andou estudando, que diziam assim, que o casamento, melhor que arranjar uma mulher é arranjar um cunhado, assim, no sentido enfim, da sobrevivência, das trocas econômicas e do apoio, né, de um grupo de referência na Maria. Então, As pacientes de Freud gostavam. O tabu de incesto é tomado, então, como um sistema que assegura o domínio social sobre o biológico e o cultural sobre o natural. Exatamente. A forma mais encontrada da família é a monogâmica, né? Monogâmica, mais ou menos. O Lévi-Strauss define assim: tem origem do casamento, constituída por marido, mulher e filhos, e as ligações entre os membros incluem laços legais, direitos e obrigações econômicas, religiosas e direitos e proibições sexuais. Ele diz que não é a forma mais evoluída, que isso é uma espécie do chauvinismo, né? Porque é assim que, enfim, é a forma majoritária atualmente, então que seria aquela tendência a considerar que seria mais evoluída, o evolucionismo biológico, exatamente, né? Uma coisa resultante, um evolucionismo social, né? Que foi muito criticado porque geralmente é sempre etnocêntrico, a pessoa sempre acha que as melhores coisas são as da sua época e da sua sociedade, da sua cultura, né? Ele diz que não, que essa organização familiar é a mais encontrada e é nas tribos mais primitivas, se a gente usa essa palavra que hoje em dia, acho que não tem nenhuma cultura sofisticada e tal. Mas ele observa que em todas as culturas, geralmente, os casados são mais valorizados que os solteiros. E que existe, assim, uma pressão para o casamento, né? Agora, que a sexualidade não é relevante no casamento. Isso é uma coisa muito localizada, ligada ao cristianismo, inclusive que a questão do casamento de homem e mulher não é... Essa história do casamento gay, por exemplo, assim, na África, era muito comum o casamento de mulheres, ou casamento de homens, enfim. Então, casamento... E outra coisa, que o próprio tabu do incesto não tem relação com a questão da consanguinidade, sempre, porque, por exemplo, é muito mais a obrigação de fazer aliança entre famílias do que a questão de evitar o casamento consanguíneo, porque, por exemplo, é muito comum também, ele descobriu em várias sociedades, em que os parentes, que eles chamam de, colaterais paralelos, são interditados, enquanto os colaterais cruzados são recomendados para o casamento. Ou seja, até escrevi aqui, porque eu acho tão complicado, mas enfim, eu não posso casar com o filho da minha tia, irmã da minha mãe, mas eu devo casar com o filho do irmão da minha mãe. Né? O laço consanguíneo é absolutamente idêntico, mas uma coisa é proibida e a outra é favorecida. Então é nesse sentido de exigir essas redes, né? A solidariedade. E ele vai dizer o seguinte, que a relação das sociedades com a família é de solidariedade. A sociedade precisa da família num certo sentido, né? Para falta da procriação, enfim, da transmissão dos valores e tal. Agora, as famílias têm que se desfazer, conforme a Escritura. Deixarás teu pai e tua mãe. Né? A descontinuidade entre a natureza e a cultura é tanto do ponto de vista de Freud quanto de Lévi-Strauss, a linguagem, né? A linguagem que faz essa passagem na medida em que veicula essas normas todas, inclusive dá os nomes dos parentes. Quem não tem, parente que não tem nome, parente não é, né? Uma vez eu perguntei, falei para alguém, como é que chama assim? Duas sogras, né? Se o casal casa, tem as duas mães, né? Dos dois. Não tem vínculo entre elas. Aí disseram, graças a Deus não tem, porque nunca dá certo. Não tem nome mesmo, né? Não é parente. Bom, e aí só aqui eu trazer esse mito do totem tabu, ele não faz uma menção muito explícita da linguagem que a Beth fez, é óbvio no conjunto da obra de Freud, né? Mas existe uma outra versão do mito do pai primevo, que era o macaco, né? O pai primevo, né? Depois virou Deus.
Mas tem um livrozinho do Freud que eu estou com a minha estante tampada porque quebraram minhas paredes para arrumar o ar-condicionado. Então não pude achar o livro para ver o nome dele. Mas eu acho que chama Neurose de Transferência, que é um manuscrito que foi descoberto, não frequenta as obras completas do Freud, pelo menos as tradicionais, porque foi descoberto na década de 80, e que apresenta um outro mito do pai primeiro, um pouco diferente, que diz que esse pai do Totem Tabu, ele não valia nada, ele só perseguia os filhos todos, matava todo mundo, expulsava da ordem, ficava com as mulheres para ele. Então, aí já se comentou a respeito, assim, de uma certa incoerência. Por que matar esse pai teria causado remorso? Porque seria um remorso pela morte do pai que teria causado a formulação das leis morais, né, e da religião. Mas por que eles sentiram remorso se mataram um pai que, enfim, só fazia aborrecer, né? E nesse outro mito que aparece nesse livro que foi publicado na década de 80, o pai ele era muito inteligente, ele ajudava os filhos e protegia lá naquelas catástrofes glaciais da antiguidade, né? Então, por isso, e mais, ele que tinha começado a elaborar a linguagem. É engraçado pensar que isso aconteceu com o Sol. Mas, de qualquer modo, esse pai da ordem não era apenas tirante, né? Ele era protetor. Então, faz mais sentido que houvesse um remorso fundado na falta dele, não na lei moral, porque o remorso é que vai criar a lei moral, né? Respondendo à questão sobre o enfraquecimento da figura do pai, né, ela sempre vai ter consequências, né, na atualidade, que o analista vai atentar para elas. Mas, por outro lado, a linguagem sempre impõe, independente das regras de casamento, um corte com o que dita a natureza, né? Como diz o Lacan, a linguagem representa sempre alguma modificação do corpo, né? Isso é o fundamento do recalque do inconsciente, fundamento de alcance universal, né? A gente fala, isso não tem jeito. Então, isso aí já traz uma certa... Isso já, como a Beth mostrou, isso aí já garante a questão do recalque originário, né? É por isso que as novas famílias e as novas patologias não invalidam a psicanálise nos seus aspectos fundamentais, como alguns, Feito Melman, por exemplo, sugere, né, que acabou o recalque originário. Eu acho meio estranho isso. Valorizando o encontro entre a psicanálise e a antropologia, eu acho que a obra do Lévi-Strauss é profundamente influenciada do Freud, mas não sou só eu que digo isso. Eu descobri, lendo Clifford Geertz, que é um antropólogo diferente, do antropólogo, enfim, mais atual, de uma escola chamada Antropologia Interpretativa Hermenêutica Americana. Ele diz que com relação à estrutura da religião, a antropologia quase nada fez depois das figuras transcendentais, que ele diz que são Durkheim, Weber, Malinowski e Freud. Né? Então, a importância do Freud para a antropologia foi muito grande, apesar de que realmente o campo em que ele fez as suas descobertas, além da enorme cultura que ele tinha, mas basicamente era a partir da experiência clínica, do que ele descobriu na clínica, e a Beth tem toda a razão em dizer que, basicamente, o trabalho dele é a metapsicologia, mas isso aponta para o valor do approach interdisciplinar, né? Então é isso. Totem e Tabu inaugura essa ideia de que o pai que constrói a cultura é um pai morto, né? O assassinato do pai, a Beth já descreveu toda a história, o mito freudiano, né, de Totem e Tabu, e inaugura o pai morto constrói cultura, uma figura ausente constrói, né, a presença simbólica, o registro simbólico da cultura. Esse pai morto está em Freud, né, um pai importante, essa marca, né, do assassinato e do pai morto. Tem um outro autor, um filósofo contemporâneo do Freud, o Nietzsche, que também faz detecta, né, essa importância para a cultura. O Nietzsche vai falar da morte de Deus. Então, tanto Freud quanto Nietzsche, eles estão detectando algo ali fundamental da cultura moderna, que é
a figura do pai precisa ser ausente para que se construa essa cultura, essa época, pelo menos, né, que é a época moderna. Totem e Tabu, 100 anos depois, me colocou para pensar um pouco se no interior da obra freudiana também não tem algumas versões diferentes desse pai morto. Então, eu queria fazer um passeio mais modesto do que 100 anos, um passeio mais curto, que é 17 anos, né? Pensar um pouco o lugar do pai em Totem e Tabu, em 1913, e o lugar do Totem, exatamente, do pai do Totem, no final dos anos 20, em dois textos bastante importantes em relação ao lugar do pai na obra freudiana, que são Futuro de uma Ilusão e Mal-Estar na Civilização. De certa forma, a gente pode observar em Totem e Tabu essa descoberta da fragilidade humana, descoberta da necessidade, né, de se fazer cultura, de se fazer laço social, de se fazer vida coletiva, ligado ao complexo paterno. Como é que isso, de alguma forma, ganha uma outra versão em Futuro de uma Ilusão e Mal-Estar na Civilização? Em ambos momentos, se a gente pode, né, de alguma forma falar que são momentos diferentes interiores ao pensamento freudiano, e por que a gente pode falar que são momentos diferentes? Porque Futuro de uma Ilusão e Mal-Estar na Civilização trazem a figura do pai morto, ou seja, permanece essa importância dessa figura, a centralidade, né, da figura do pai morto, mas, de certa forma, esses textos ou esses momentos da obra, eles são articulados à luz do que a gente chama a segunda tópica e o segundo dualismo pulsional. O que é isso? Isso quer dizer que o pai morto passa a ser pensado, né? Ele continua a ser pensado, mas passa a ser pensado como à luz da presença da pulsão de morte na cultura, nos laços coletivos. Em Totem e Tabu, o assassinato do pai vai entrelaçar a construção da cultura às noções de interdição, lei, moral e culpa, como a Beth e a Ana Maria já expuseram bem. Lacan vai mostrar no Seminário 7 que esse mito ele vem para explicar a origem da cultura, mas como é um mito também importante para pensar o que é a experiência moral, o sentimento de culpa, a gênese do super-eu, né? Esse mito entrelaça esses termos, né? Lei, interdição, recalque e super-eu, né? Um mito importante para a gente pensar esse campo da cultura que é o campo da experiência moral. A morte do pai, a morte de Deus, na visada mais, enfim, nietzschiana, mas a morte do pai, ela vem, na verdade, exacerbar e reforçar o anseio pelo pai. Esse é o traçado principal do Lacan no Seminário 7 em relação, né, a essa questão da interdição, é que há um paradoxo, né? Em vez da interdição, como a Ana falou, liberar os sujeitos, agora estamos livres, né? Vamos aproveitar a festa. Na verdade, há uma interdição do gozo, né? Essa questão, porque há o remorso, né? Enfim, parece um paradoxo, mas essa é a questão, né? Quer dizer, há um reforço muito mais no sentido do super-eu e da interdição
que vai trabalhar e funcionar, né, psiquicamente junto com a questão do gozo. De certa forma, então, em 1913, essa figura do totem, essa figura de um animal, ela vai aparecer como correlata à figura do pai. A gente, né, vê essa sinonímia, essa proximidade direta entre o totem e essa figura do pai, que, de certa forma, ilustra, né, a passagem, a substituição da horda selvagem para organização em clãs, né? O que essa passagem da horda para a passagem do pai. Essa questão da função paterna, ela foi bastante iluminada em Lacan por um termo, que é o termo importante, que se chama nome do pai, que é um operador justamente da linguagem e da cultura. O nome do pai, ele pode ser formulado enquanto tal, justamente porque o pai é morto. O nome do pai é a revelação, é o testemunho do declínio da figura do pai. Ou seja, essa relação, então, entre sujeito e cultura, que é a importância desse texto Totem e Tabu, ela apresenta uma versão do pai, né? Uma versão do pai que, se a gente faz, então, isso que eu estou propondo de um modesto passeio, né? Um pequeno passeio, se a gente analisa Futuro de uma Ilusão, qual será a versão do pai, né? Qual é essa figura? Como é que essa figura se condensa ali nesse segundo momento, enfim, que seria um momento onde as teorizações são trabalhadas à luz da pulsão de morte, do mal-estar e dessa noção que essa noção que aparece bastante nesse texto de 1927, que se chama Futuro de uma Ilusão, que é a noção de desamparo. De alguma forma, então, o que eu estou querendo marcar aqui como diferença é que em Totem e Tabu e em Futuro de uma Ilusão e Mal-Estar na Civilização, em ambos existe essa importância de um pai que é um pai morto, né? De um pai que precisa ser ausente para que se inscreva a cultura, mas que há uma diferença, são versões diferentes, né? Pelo menos na minha leitura, né? Acho que tem outras leituras sobre isso, mas na minha leitura, versões diferentes no sentido de que em Futuro de uma Ilusão, a versão do pai vai estar articulada a essa noção que é também bastante cara, né, para a psicanálise, que é a noção de desamparo. A cena, né, o cenário, então, que a gente vê nesses dois textos não é mais o cenário da lei, da interdição, do recalque, mas o cenário do mal-estar, da pulsão de morte, da violência e do desamparo, né? De certa forma, eu acho que a gente pode pensar que haveria até uma radicalização, né, nesse segundo tempo do declínio da figura do pai, né? Assim, o declínio, ou o pai ausente ou o pai morto, ele permanece como estruturante, né? Mas uma certa radicalização dessa figura, no sentido que ela está totalmente atravessada agora pela pulsão de morte. Enfim, né, o que é importante também nesse momento é a concepção de civilização do Freud, que vai ficando bastante clara, né, vai ficando bastante evidente em Mal-Estar na Civilização, porque o Freud, ele não adere a uma antropologia bastante vigente ali no século XIX, que é essa antropologia evolucionista que a Ana falou, que considera, né,
a civilização como uma protetora dos seus membros, né? Quer dizer, a forma que uma certa antropologia do século XIX vê a civilização é como superior ao selvagem, né? Superior ao bárbaro, ou seja, a civilização como protetora, a civilização como salvadora, a civilização como né, o que o Freud fala, não tem mais como a gente ver a civilização como o nosso bem mais precioso, mas ele estava se dirigindo a esse modo de olhar a civilização como oposta ao bárbaro, né? Como oposta à barbárie. E em Freud, tanto em Totem e Tabu quanto em Mal-Estar na Civilização e Futuro de uma Ilusão, não há essa oposição, né? Barbárie e civilização. A barbárie, ela é, né, inerente ao ser civilizado. O ser civilizado não é melhor do que o ser selvagem, né? Pelo contrário, existem sociedades primitivas, né? A gente pode, se alguém já teve a chance de ter contato com algumas tribos indígenas no Brasil, tem um nível de evolução e de civilidade e de cortesia que nós estamos a anos-luz de conseguir chegar lá, né? Então, a civilização não vai dominar e domesticar esses bárbaros, até porque a civilização é bárbara, né? A civilização, né, construiu barbaridades, né? Isso com o Holocausto, com o nazismo ficou bastante evidente, né? Quer dizer, ícones da cultura mais elaborada e sofisticada que se poderia entender em termos civilizatórios foram os mesmos, né? Foram os mesmos países que fizeram o Holocausto, que fizeram a guerra, que optaram pela destruição para exterminar, para excluir, né? O Freud não adere a esse modo de compreensão, que é um modo de compreensão iluminista, que é um modo de compreensão da antropologia evolucionista, que a civilização viria nos proteger de todos os perigos, né? Se nós tivéssemos aí um soberano, um Leviatã, ele não, né? A barbárie está incluída. Isso, por outro lado, tem como consequência o aumento do desamparo, né? Se a nossa própria civilização é aquela que constrói destruição, é aquela que faz guerra, é aquela que, né, onde todos se matam, a gente não tem essa promessa da proteção. E isso promove, né, certamente um aumento do desamparo. Essa figura do desamparo, ela é bastante importante na obra do Freud e ela também vai sofrendo uns deslocamentos. Ela aparece bem no início, em 1895, ligada ao desamparo do bebê, né? A dependência que o bebê tem de um adulto, da mãe, do pai, né? Enfim, daquele que cuida. Somos todos dependentes, num bom sentido, né? No sentido de que somos ligados ao outro e dependemos desse outro. Mas, de certa forma, tem um livro muito bom do Mário Eduardo da Costa Pereira, que se chama Pânico e Desamparo, que ele vai mostrando essa mudança também da noção de desamparo para essa ideia bastante, que aí é o centro de Futuro de uma Ilusão, que o desamparo é estruturante. O desamparo não é um estado ocasional e uma situação que o bebê vive. O desamparo, ele é estruturante do psiquismo, né? Nossa vida psíquica é marcada por esse desamparo. Em Futuro de uma Ilusão, então, a religião é vista como um protótipo infantil, né? A religião é vista como uma certa posição infantil de demandar proteção ao pai, e o desamparo é visto como uma categoria de emancipação, uma certa proposta de emancipação. Essa ideia de emancipação também é uma categoria importante para a antropologia, né?
Então, que a gente vê que esse anseio pelo pai, que já estava ali na raiz do totemismo, ele vai se entrelaçar, então, em Futuro de uma Ilusão e Mal-Estar, com a figura do desamparo. Eu vou citar uma frase importante do Freud em Futuro de uma Ilusão. A impressão terrificante de desamparo na infância despertou no adulto a necessidade de proteção através do amor do pai. Ou seja, esse anseio pelo pai, esse pedido de proteção ao pai, ele fica como marca do psiquismo e ele se traduz nessa figura teórica que é a figura do desamparo. Mal-Estar na Civilização, um texto que foi escrito em 29 e publicado em 1930, acrescenta e fortalece essas mesmas premissas de Futuro de uma Ilusão, que é um texto de 1927, apontando isso, né, que a própria civilização vai ser produtora de mal-estar, né, que há um mal-estar permanente nos sujeitos devido à necessidade de ser exigido, né, pela própria civilização, ser exigido a renunciar às suas pulsões. No entanto, então, o que a gente pode pensar é que, de certa forma, o pai morto de Totem e Tabu, ele é um pai que tem uma presença no registro simbólico bastante importante. Essa versão, né, de Futuro de uma Ilusão, do anseio pelo pai, do pedido de amor, de proteção do pai, talvez a gente possa pensar que seria um momento ali, né, devido à presença da pulsão de morte, que seria um momento onde esse registro simbólico tem uma versão, vamos dizer assim, mais desencantada, né, se a gente pode usar esse termo do Weber, que se chama, né, que falou muito do desencantamento do mundo. Enfim, quer dizer, na verdade o que eu estou querendo é propor um pouco esse passeio entre esses dois textos, e acho que fica aí então o desafio, né, de pensar 100 anos depois. Eu fiz um passeio mais modesto, que foi 17 anos depois de Totem e Tabu. Obrigada pela atenção.